Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Torcemos juntos. Este é o plano. Porque torcer é acreditar. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o secretário extraordinário da Copa, Maurício Guimarães. Vamos falar não mais sobre os preparativos para o evento, mas o que vai acontecer de agora em diante com as obras da Copa, que ainda estão longe de terminar. Fique com a gente, Conexão Poder deste domingo está no ar. Maurício Guimarães assumiu a Secopa em 21 de junho de 2012. De lá para cá, em 2 anos, viu cada vez mais os prazos para as obras da Copa ficarem apertados. Das grandes obras 100% concluídas apenas, só o Viaduto do Despraiado e a Arena Pantanal. A maior delas, o VLT, que deveria ter sido entregue em março deste ano, agora é uma incógnita. Para piorar a coisa, a Secopa tem dia e hora para acabar. 31 de dezembro deste ano, juntamente com o governo Silval Barbosa. Bem, participam desta entrevista o jornalista Paulo Coelho e também o jornalista Onofre Ribeiro, meu velho mestre. Seja bem-vindo de novo aqui, tá? Muito obrigado. Maurício Guimarães, o VLT virou uma incógnita. E aí, Maurício? O governador já disse que sabia que não ficaria pronto, a Secopa vem falando que ficaria e não ficou. Como é que fica? Bom, boa noite. Boa noite, André, Paulo, meu mestre, Onofre. Primeiro, o VLT não é uma incógnita, ele é uma realidade, né? Ele já está em execução, é fato que nós não conseguimos concluir no prazo que havíamos convencionado lá no início da obra, mas hoje nós temos 37 carros aqui, nós temos várias obras de arte que compõem o VLT, nós já temos quase 1 quilômetro ou 1,5 quilômetros de trilhos assentados, então ele deixa de ser uma incógnita e torna-se uma realidade. E em pleno execução. O que nós temos agora é um realinhamento desse cronograma e da definição de datas para que a gente possa concluir as obras de infraestrutura e a sociedade utilizar aqui em Cuiabá o primeiro modal de transporte moderno, que aliás é o primeiro da América do Sul, que nós estamos implementando. Eu comecei com essa pergunta polêmica já, porque o governador, na semana passada, na quarta-feira, deu uma declaração para a Reuters, para uma jornalista norte-americana, depois da pergunta dela, quando o senhor, de fato, entendeu que o VLT não ficaria pronto? Ele disse, abre aspas, desde o início da obra. Fecha aspas. Fecha aspas, né, vamos dizer assim. O governador acabou mentindo para a população, incluiu a Secopa, fez a Secopa mentir para a população, porque o senhor, no ano passado, o senhor foi o primeiro entrevistado desse programa, na estreia desse programa, o senhor disse, entrega o VLT pronto no dia 31 de março de 2014. Entre aspas. Também. 2014 já está indo para o beleléu, já estamos aí no meio do ano. A Copa, daqui 10 dias em Cuiabá, já não tem mais e o VLT também não. O que o senhor pode falar dessa declaração, a meu ver, desastrosa do governador? Primeiro, eu não sei em que circunstância foi dada a declaração do governador e não me cabe comentar isso. Agora, o secretário da Secopa e a equipe da Secopa sempre acreditou muito, trabalhou muito para que nós conseguíssemos executar todo o contrato ou o cronograma contratado à época. Então, durante esse processo, foram surgindo dificuldades, as dificuldades foram sendo compartilhadas com a sociedade. Hoje, a maioria dessas dificuldades sanadas, né? Então nós temos aí várias frentes de trabalho sendo executada e o VLT se tornando realidade. Fato que nós queríamos ter uma mobilidade urbana com o transporte sobre trilhos para a Copa. Nós não temos, mas mais do que isso, a cidade de Cuiabá, né, vai ter aqui o sistema de transporte mais moderno que temos hoje. O transporte limpo, um transporte confortável, né? Então, se ele não foi possível usar na Copa, mas os nossos cidadãos, no momento certo, agora realinhando todos os cronogramas, dizendo para a sociedade, de fato, quando ele vai ser executado, e ainda temos aí algumas dificuldades a enfrentar. IFAM, por exemplo, uma dificuldade a ser ainda superada. Então, por isso que os prazos, nós temos planejamento, nós temos cronogramas, mas que poderão ser ainda impactados bem
menor esses impactos do que há 2 anos atrás. Onde houve, boa noite, secretário, onde houve o governo admite uma falha aí, porque se fizesse esse VLT, se começasse lá do aeroporto, viesse num primeiro momento até a ponte ali que divide Cuiabá com Várzea Grande, não seria um caminho mais consciente e que não passaria-se pelo papel de poder ter que mentir, ou ser desmascarado depois, porque hoje ficou como mentiroso. Eu sabia, dei uma data, não cumpri aquela data, dei outra data, não cumpri a outra data. Ou seja, o governo admite que houve esse erro aí de cálculo, de planejamento. Aliás, planejamento. Houve planejamento ou não houve, como a oposição principalmente diz? Então vamos organizar aqui, né? Primeiro, não há mentirosos nessa situação. Existia sim um contrato, né? Este contrato estava em execução, foram surgindo problemas, esses problemas foram sendo socializados, foram sendo comunicados e feitos realinhamentos. É evidente que todos nós queríamos cumprir os prazos convencionados lá, mas sempre a sociedade sabendo, e aliás, a sociedade também, grande parte dela entendeu muito isso. A sociedade está ajudando muito a construir todo esse conjunto de obras, né? Então, se a gente disser tem que pedir desculpas para a sociedade, acho que tem que pedir sim. Nós erramos sim, nós cometemos falhas sim. Até por afã de querer executar tudo, abrimos algumas frentes de trabalho que não tínhamos condições de ir avante, por exemplo, na Avenida Coronel Escolástico, que tivemos que retomar ou deixar de executar naquele momento aquela fase. Então, do CPA. Assim, Avenida do CPA, então tivemos falhas, sim, principalmente na vontade de executar, na vontade de trabalhar, e a execução, ela numa obra dessa complexidade, ela não está só na vontade das pessoas, ela tem pré-condição, adequações de projeto. Nós contratamos uma obra que tinha todo dentro dessa contratação, inclusive os projetos, inclusive o licenciamento ambiental. Então, muito se fez. Ainda se falta fazer muito, mas numa dimensão muito menor. Mas o senhor pede desculpas para a sociedade em nome da Secop, em nome do governo? Sim, eu peço desculpas. Naquilo que nós falhamos, naquilo que nós deixamos de comunicar com a sociedade, sim. Mas a sociedade também, mais do que uma obra da Copa do Mundo, mais do que uma obra com data, é uma obra da cidade. A cidade é muito maior. O que vai ficar é essa nova infraestrutura, esse novo transporte público que está sendo implementado na nossa cidade. Então, em determinado momento, eu já fiz isso mais de uma vez, né? Primeiro, agradeci muito a sociedade até agora pelo apoio que ela tem dado e pedi desculpa, sim. Quando nós fomos à sociedade, disse, olha, vai acontecer isso não aconteceu. Então, nós temos fazer essa meia-culpa, não. Nós temos que assumir as culpas daquilo que não deu certo. Mas, gente, deu muita coisa certo. A sua cidade hoje, ela está totalmente, se não está totalmente já podendo ter a sua mobilidade restituída, mas grande parte nós temos a nossa mobilidade. As obras que ainda estão em execução, falta muito pouco para se concluir. Então, se avançou muito, e esse reconhecimento da sociedade também é evidente, porque ela está participando ativamente desse processo, criticando, cobrando e apoiando quando ela vê que o Estado, que o governo, que todos aqueles responsáveis estão trabalhando e executando as obras. Onofre Ribeiro. Nesse particular do VLT, claro que é um projeto complexo que nós não conhecíamos, né? Aí teve um pouco de entusiasmo excessivo, né? Mas o que você acha que pegou mais nas dificuldades que surgiram ao longo a respeito do VLT? A principal dificultador da obra na verdade são dois, mas o que mais impactou foi que nós não tínhamos a dimensão e a complexidade dos projetos que foram contratados junto com a obra, que foi o primeiro contrato de RDC, ou seja, você licitou tudo junto. É muito Desculpa complexo. interromper, o projeto veio junto ou se fez um projeto não, aqui? Se fez o projeto junto com a obra, nós não tínhamos o projeto, o RDC... O VLT em si não traz um projeto dele mesmo? Não, ele em si trouxe um anteprojeto que era conceitual. Quando foi pôr em prática a execução da obra, tudo isso está sendo feito o projeto e a execução. Então, numa obra dessa complexidade, em situações normais, só o projeto é 2 anos. O que é o projeto? O projeto todas as obras de arte, que são 11, são as trincheiras, os viadutos que compõem, todos os trilhos,
comunicação, iluminação, alimentação. Só para vocês terem uma ideia, são 12 subestações alimentadoras. Cada subestação dessa equivale... Subestação é um lugar de parada ou é uma subestação elétrica? Subestação são as realimentadoras da energia que alimenta o VLT. São então, 12 ao longo do É uma subestação elétrica. É uma elétrica. subestação que vai realimentando a energia do VLT. Então, só isso são 12. Se você pegar essas obras que estão em execução, fisicamente, só uma subestação dessa, ela chega a ser maior que algum prédio em construção aqui em Cuiabá. Então, a obra ela é muito complexa, né? Então, nós talvez tenhamos subestimado o tamanho e a complexidade da obra na hora que nós definimos o prazo de execução. Você acha que faltou competência ou foi mesmo a imprevisibilidade da... Não, eu acho que todo o conjunto nós somos muito competentes para conseguir chegar até aqui, inclusive para tratar as imprevisibilidades, que foram muitas. Então, quer dizer, muito se fez, muito se fez. Do VLT, como eu disse, nós já estamos utilizando 4 ou 5 obras de arte que compõem o VLT, que, aliás, essas obras de arte não estavam dentro do VLT. Elas não eram necessárias para o VLT, mas eram necessárias para a cidade. Você está chamando o que de obra de arte? De arte. Viaduto do FMT, viaduto da MT-040, trincheira do Zero, viaduto da Cefaz, viaduto trincheira do Luiz Felipe, passagem de nível da Trigo Loureiro, viaduto que vai da Beira Rio. Então, são todas obras de arte que foram incorporadas. Quando se imaginou o VLT, não se imaginava essas obras. obras? Não, essas obras, inclusive, parte delas foram sequer tentado licitar pelo DENIT, que estava naquele convênio anterior do DENIT, que o DENIT não conseguiu licitar. O governo do Estado era 360 milhões, o governo do Estado conseguiu 160, que fez as obras da travessia, e o resto nós incorporamos dentro do VLT. Então, como nós vamos fazer um transporte sobre trilho, vamos também resolver o problema sobre rodas. Você não precisaria de ter um viaduto da UFMT para o VLT, mas nós incorporamos porque nós resolvíamos um conflito histórico dali, da UFMT. Então, tudo isso são obras que foram realizadas que, além de atender o transporte público, né, o transporte cidadão atendeu também o transporte privado. Eu estou tentando entender até agora. Essas obras de arte, as pessoas falam obra de arte, as pessoas mais simples não entendem. Pensam que é paisagismo, vão colocar lá um quadro do Picasso, vão colocar alguma coisa assim. E pode, às vezes, obra de arte, na verdade, que você está falando são pontes, são os viadutos, são as trincheiras. Isso está claro. Agora, essas pontes, esses viadutos, essas trincheiras, não, como o Onofre, pegando o gancho do Onofre, não estavam previstos no projeto inicial do VLT? Não. Se não estavam previstos, por que resolveu se fazer no meio do caminho? Já não se sabia, quando começou a obra, como o senhor falou, da complexidade que seria fazer esse novo modal em Cuiabá? Por uma questão muito simples, para aproveitar a oportunidade dos recursos e de execução de uma obra. Pensa, você faz um VLT passando pelo FMT, daqui a 10 anos você tem que fazer um viaduto lá. Não tinha sentido. Então, já que vamos fazer o VLT, vamos fazer o viaduto. Porque ali já tem um conflito. Mas aí não faz nenhuma coisa nem outra. Pelo contrário, o viaduto está sendo utilizado. O viaduto está lá, mais ou menos. Não, está sendo utilizado. Hoje resolveu o problema de conflito daquela região, tanto lá da entrada do Santo Antônio, tanto do FMT, tanto aqui em frente à Cefaz, né, como resolveu do Zero, que essa semana foi liberado. Então, são todas obras que, mesmo sem viaduto, elas já resolveram um conflito histórico que tinha, que era a questão do trânsito. Como resolveu o viaduto despraiado, como resolveu a trincheira do Verdão, como resolveu o viaduto da Dom Orlando Chaves cruzando sobre a Febre no Cristo Rei, e como vai resolver agora Jurumirim e Santa Rosa. Então, tudo isso são um conjunto de obras que visa melhorar a cidade do ponto de vista de mobilidade, que quando foi feito o VLT, foi incorporado para fazer uma solução completa para a cidade. Secretário, 2 perguntas numa só. Deixa eu fazer essa pergunta aqui, porque ainda sobre o VLT, tem muito assunto lá pelos lados do Tribunal de Contas, escutei isso várias vezes por lá, que o VLT fica pronto só em 2017, com esse ritmo que está aí. E olha que estávamos falando de um período visando a Copa. Com a Copa passando, então, não se sabe quando. 2017, vamos considerar essa... A Copa da Rússia 2018. Talvez, né, poderia ficar mais claro se colocasse assim. Agora,
o principal indagamento, a principal questão, quanto que vai ficar esse VLT, afinal de contas, rapaz? Porque fala-se tanto aí, já passou de 1,5 bilhão, já fala 2 bilhões, se considerar 2017, então, aí que não se sabe quanto que vai chegar. O senhor que tirou foto, quando o senhor trouxe os vagões para cá, no VLT, e aí? Que data e, principalmente, que valor nós, os simples mortais, vamos pagar por esse VLT? O Percival Muniz, o prefeito de Rondonópolis, esteve aqui nesse programa e ele falou que o VLT vai custar de 3 a 4 bilhões quando estiver pronto. Quem vai pagar? Quem vai pagar? Eu não quero aqui fazer nenhuma ilação, eu quero falar do fato concreto. E aí é bom esclarecer, porque a gente vê tanto números. Outro dia eu vi um número da Arena que ia custar 1 bilhão. As pessoas vão criando números sem ter a realidade dos fatos, sem olhar os contratos, sem consultar. Mas qual a realidade dos fatos? Paulo, então em relação assim, ao VLT? O VLT ele tem um contrato de execução de 1 bilhão 477. Desculpa, aí está incluído as obras de arte? Tudo é completo com as obras de arte. Dentro desse, só as obras que não foram executadas, que foram tiradas do DENIT e incorporadas do VLT, são mais de 200 milhões de reais. Então, assim, e é um contrato que não permite aditivo. Então, o VLT, ele vai ser concluído no valor do contrato. 1 bilhão e 400 milhões. 1 bilhão e 477, que aliás nem vai ser isso. Só de desoneração de imposto já foi mais de 110 milhões, que serão deduzidos desse valor de 1,477. Aí nós não estamos colocando o valor dos viadutos e trincheiras. Nós estamos falando do sistema completo, inclusive dos viadutos e trincheiras que fazem parte do O VLT, 1 bilhão e 477 milhões de contrato, as trincheiras estão mais tudo incluso aí dentro. Incluso nesse valor, as trincheiras do zero, a trincheira... Todas. Qual trincheira? Do zero? Trincheira do Espraiado. zero. A ponte sobre o Rio Claro, Cuiabá. então vamos descendo. O novo viaduto da Penha Correia. Vamos lá na linha 1. O novo viaduto do aeroporto. Certo. Nós temos trincheira do zero. Nós temos uma nova ponte sobre o Rio Cuiabá. Nós temos o Do Orlando Chaves. Não, do Orlando Chaves é da travessia. Nós temos o envelopamento do córrego da Prainha. Nós temos o lançamento do coletor-tronco da Prainha. Nós temos o viaduto da Cefaz. Nós temos uma passagem subterrânea, uma trincheira da Luiz Felipe, que está em execução de 420 metros. Nós temos a passagem subterrânea... Essa trincheira é aquela na Avenida do CPA. Ali. Nós temos uma passagem subterrânea na Trigo de Loureiro, para dar acesso ao viaduto. Nós temos o alargamento e a duplicação, inclusive com passagem pedestre, no viaduto ali da Avenida do CPA. Nós temos o viaduto da UFMT, nós temos o viaduto da MT-040 e nós temos mais 2 pontes no Rio Cochipó e mais um viaduto na Belém. Tudo isso dentro de 1 bilhão 477 Tudo isso dentro de 1 bilhão milhões. 477. Além de 22 quilômetros de via permanente, além de 40 veículos. Assim, aí já é o VLT. E as subestações. Além das 12 subestações, aí já é o conjunto de esse é um dado interessante que o senhor coloca. Só não deixa perder o fio da meada, que eu quero a resposta das perguntas. Eu não sabia disso, o Onofre também não sabia. Não sabia. Acho que o Paulo também não sabia. E acho que você em casa também não sabia disso. Que estava no pacote, tudo no pacote. Então, quer dizer, a coisa é menos feia do que parecia, né, Onofre? Ou eu estou errado? Não, tá. Eu acho que o prazo aí, agora a gente... Passado aquele estresse todo, né, Maurício? Que teve um estresse muito grande nosso, da sociedade, da própria Secopa, do governo, da sociedade de modo geral. Visto agora, a gente que começa a cair o estresse, já com os primeiros jogos realizados, a Copa lançada, a gente vê que o prazo dá para segurar um pouco mais de tempo aí, né? Porque o projeto é grande mesmo. Acho que... Então, respondendo a pergunta do talvez, Paulo, prazo, talvez tenha havido aí uma certa imperícia, uma dificuldade de comunicação interna com falhou a sociedade, a comunicação, né? nesse sentido. Voltando à questão, porque eu não quero deixar o Paulo sem resposta, nós As falamos de respostas, valor. né? Uma foi do valor, Nós 1 bilhão falamos e de valor 400. e agora vamos falar do prazo. Eu falei de Passado, comunicação aqui, a assessora de imprensa da Secopa me olhou aqui, ela está aqui no estúdio, a Silene Lopes. Não, mas não é esse tipo de Ela me deu uma risada. Não estou falando mas eu não estou comunicação, falando da não, viu, assessora Silene? da Secopa, viu, Silene? Estou falando não da é. outra comunicação que vem de cima. Não é Pelo amor essa de Deus. comunicação do dia a dia, Silene Lopes, não, né? jornalista, aliás, muito competente. Olha aí, Fala, eu avalizo, hein? Que ficou vermelho ali, porque você falou essas coisas Mas dela. é a roupa dela que é vermelha. Deixa eu dizer, e aí falta a questão do prazo. Passado todo esse período agora da Copa do Mundo, nós vamos, terminado todas as obras, nós vamos ter uma continuidade só da obra do VLT e praticamente com
faltando 3, 4 obras dessas de arte que eu falei. Quer dizer que aquela pressão desaparece, né? Isso. E nós vamos agora, nos próximos dias, comunicar com a sociedade em termos de cronograma factível, realista, sem aqueles prazos malucos. Nós estamos com não tem mais prazo, amigo. Acabou. Nós estamos com todo, vamos dizer, o governo está acabando também. Nós estamos com todos os ingredientes à mesa, nós estamos trabalhando muito, tá? E nós vamos definir, e é um compromisso, inclusive, que fizemos com o Tribunal de Contas, nós vamos definir um prazo agora, até para ser contratualmente aditivado, e esse prazo vai ser um prazo que a gente vai ter muita tranquilidade de dizer para a sociedade, o prazo vai ser este, mas um prazo que realmente, levado em conta tudo que se fez, levado em conta algumas imprevisibilidades que podem acontecer, por exemplo, a questão do IPHAN, que ainda não está totalmente resolvido. Relativo aqui, o IPHAN relativo à VLT. É relativo à VLT. Né? O IPHAN só tem impacto com a VLT, que é a questão do Morro da Luz e o Centro Histórico. Né? Nós já temos... O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico de Mato Grosso. Isso, okay? Que já 90% já está solucionado. Ainda faltam alguns detalhes de algumas demolições ali no entorno. Pois é, mas sem a pressão do prazo, o governador Silval Barbosa, professor Onofre, imagino que vai querer entregar o máximo possível de obras dentro da gestão dele. E não deixar para adiante. Existe se eu não tenho essa informação, mas se eu sente que existe essa preocupação do governador de entregar, se não todas, mas a maioria, ainda nesse ano de 2014? O governador, desde que ele se colocou à disposição para buscar todos os mecanismos de aproveitar as oportunidades que surgiram a partir de Cuiabá ser uma sede, ele foi um incansável, um trabalhador, tanto buscar os meios de executar as obras, buscar os recursos, cobrar de todos aqueles envolvidos no processo, e eu tenho certeza absoluta, não só o governador, mas todos aqueles que estão hoje dentro do processo vai estar trabalhando muito para que a gente tenha o máximo de obras concluídas até o final do ano. E eu digo muito tranquilo em relação a isso. Só o VLT é suscetível de discussão de transcender 2014. O restante das obras, todas... 2017, essa informação não, lá do Tribunal de Contas. Eu não vou lhe dar um prazo de se é 16, 17. Nós estamos agora fazendo essa discussão, passada aí os 4 jogos, nós vamos fechar essas datas e vamos dizer para a sociedade, dia tal, levando em tudo aquilo que já foi feito, todas as condições. E a imprevisibilidade também? E as possíveis imprevisibilidades, a data é dia tal. 100% pronta, sua arena e o despraiado. Não, se você pegar o viaduto... O viaduto da Cefaz, o viaduto está pronto, mas embaixo está o caos. Isso, porque está pronto. E só vai concluir da hora que o trilho chegar lá. E aí vem a pergunta, secretário. A Secopa tem dia e hora para acabar. Acaba dia 31 de dezembro, junto com o governo Silval Barbosa. E aí, a Secopa acaba, mas não acabam as obras. Como é que fica para o ano que vem, secretário? Nós estamos falando Eu vi uma entrevista de poder público, nós não estamos O falando senhor falou em entregar algumas obras em 2015. Fiscal também. Como o senhor entregaria obras em 2015 se o senhor já não seria mais secretário? Veja bem, eu estou falando institucionalmente, enquanto poder público Estado, governo. Independente, a Secopa pode acabar amanhã, que as obras vão continuar, e vai passar por outra secretaria. Eu estou dizendo que nós estamos trabalhando muito e vamos entregar tudo aquilo que tiver pronto até o final deste ano, quando a secretaria se extinguirá. Mas nós temos um processo eleitoral em trâmite. Isso certamente vai fazer parte dos programas de governo do futuro governador, que vai dar um destino. Ele entender que não a Secopa, mas outra instituição possa ser implementada para dar continuidade, ele vai fazer. Ele vai dizer, não, aquilo que não, porventura não ficar pronto, pode ser incorporado em outra secretaria. Nós não estamos falando de uma questão do secretário Maurício, nós estamos de uma questão de governo, de Estado. Independente de ser na Secopa, algum órgão de governo vai dar continuidade, até porque tem os recursos, tem que executar. Isso neste momento... A quem está executando talvez seja o que menos importa. O que mais importa é o compromisso de concluí-las, se possível, tudo dentro de Eu tocou num ponto importante, que são os recursos, né, Onofre? Esses recursos já estão carimbados, vão ter que ser gastos com isso, ou há a possibilidade desses recursos não virem para Mato Grosso e serem travados ou quem sabe forma. Não chegarem no valor ideal. Exato. No meio do caminho se gaste mais do que devia gastar e não sobrar o suficiente para concluir. Tem esse risco?
Olha, hoje O povo está falando isso na rua. Hoje esse risco ele é muito pequeno, né? Hoje as obras, porque se nós formos fazer uma análise bem criteriosa, nós temos de obra mesmo, que não sejam aquelas que é garantida pelo VLT, e aí tem um financiamento, aí tem os recursos muito bem alocados, as demais estão todas em fase de estão concluídas. Então é 30 dias, é 60 dias. O que nós precisamos aí em determinadas obras é fazer um acabamento melhor, exigir que a construtora faça um melhor acabamento, que ela repare algum outro problema na obra, mas a execução mesmo, praticamente estão concluídas todas essas obras. Então, se nós temos se tiver algum risco, ele só é no VLT. Por quê? Não vai ter. Porque lá lá é uma obra financiada. Fez a medição, levou na Caixa Econômica, a conta, o recurso está sendo feito. Secretário, o senhor acha que a população vai acreditar, ou deve acreditar, em Onofre, que o que não ficou pronto em 4 anos vai ficar pronto em 6 meses, secretário? Então vamos reposicionar mais uma vez. Não é em 4 anos. Tem que deixar claro isso aqui, porque Cuiabá é sede de Copa desde 2009. Ou eu estou enganado? A decisão... Desde 2009. Aí as obras começaram a partir de 2010, 2011, enfim. Então vamos organizar. Em 6 meses vai se fazer o que não se fez em 3 anos, em 4 anos, em 5 anos. Olha, enfim. Vamos analisar os fatos como eles são. Do jeito que se fala, parece que não fez nada. Primeiro, 4 anos, nós temos 2 anos de obra. E obras sendo já entregues, a outras em conclusão. Então é difícil nós ficarmos fazendo... a sociedade, lógico que ela ainda está com alguma dúvida, mas ela está vendo isso tudo se materializar. Então, é óbvio que o governo tem um compromisso de entregar tudo. Agora, a sociedade ela é ainda muito descrente com o poder público numa questão que eu acho que falta uma grande quebra de paradigma ainda, que é a da continuidade. Então, essa quebra desses paradigmas, o governador Sivaldo Barbosa tem a oportunidade de fazer, porque ele já quebrou outros, vários. Porque nós temos obras aí que elas foram lançadas 5 vezes e ninguém teve coragem de executar. Por quê? Porque tinha desapropriação, porque tinha um grileiro lá, e ele teve coragem, quebrou esses paradigmas políticos e executou. Agora precisa quebrar o último desses paradigmas, que é continuidade. E ele vai fazer isso porque ele deixou de ser candidato para concluir todas as obras. Considerando o andamento que dá o VLT, considerando o que você está dizendo, você pensa que haveria um ambiente político para um próximo governo suspender a obra do VLT, alegando que qualquer motivo de natureza política, porque foi de outro governo? Você acha que é um ambiente político para isso? Se for constatado, por exemplo, nesse mesmo ritmo, no mesmo rumo aí, lá no próximo governo, seja ele qual for, qualquer tipo de irregularidade, superfaturamento, e esse novo governador aí tomar a decisão de não. Se tiver ilegal, eu vou suspender. Então, e aí, como é que fica isso tudo? Você acha que é ambiente para isso? Então, vamos, mais uma vez, separar as coisas. Se constatar qualquer irregularidade, pague por quem cometeu, não a sociedade pagar por isso. Mas aí, veja bem, não. Uma obra que está em execução, que é uma obra que vai mudar a vida da sociedade, do cidadão, ele não pode ser tratado dessa forma. E eu tenho certeza absoluta, e eu tenho visto algumas declarações de alguns pré-candidatos que por aí, que dizem que vão continuar. É evidente que fazer auditoria é normal. Aliás, a auditoria mais... Você recomenda a auditoria? Total, porque elas já são feitas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias elas são... Todos os dias elas são feitas a todo momento. Eu tenho auditoria do Ministério Público Federal e Estadual, a Caixa Econômica, antes de fazer qualquer pagamento, ela faz uma super auditoria. Então, isso é legítimo, o governo que porventura quiser fazer auditoria. Agora, isto é muito difícil a sociedade ser penalizada por uma questão política. Porque a obra, se ela não estiver 100% conclusa, ela vai estar muito perto disso. E a sociedade não vai admitir uma questão política sobrepor uma mudança de vida no transporte público que está chegando aí para ela nos próximos dias. Maurício, por que o governador Sivaldo Barbosa não começou com as simples 6 pontos, 6 obras da matriz de responsabilidade e quis abocanhar, abraçar 56? Quer dizer, e aí isso, na mesma pergunta, suscita o quê? Comentários talvez maldosos, mas pertinentes, porque, poxa, será que o governo... Já ouvi isso
de deputados da Seu olho, é oposição. isso que você vai falar? Porque, não, o governador ou o governo não estaria de olho nas licitações, porque, na verdade, são mais de 50, são 56 obras ao todo aí, considerando tudo que se está se fazendo ou se propondo fazer em relação à Copa do Mundo. Por que não se ateve lá às 6 obras de matriz de responsabilidade? Com certeza estaríamos com um prazo bem mais colocado, bem mais cumprível. Secretário, eu vou pedir licença para o senhor. Você não vai pedir para eu responder essa pergunta de novo? Vou pedir para o senhor responda essa pergunta depois do intervalo, nós temos que fazer um intervalo. Você em casa não sai daí. Daqui a pouquinho, em menos de 2 minutos, o secretário Maurício Guimarães responde a esta pergunta do Paulo e a outras perguntas que ainda vamos fazer aqui no instante só. Até já.